Fala, meu querido amigo Jovem Servo, minha querida amiga Jovem Serva, tudo beleza com vocês? Bem, meu nome é Wesley, sou o apresentador aqui do canal Jovem Servo, sou universitário, tenho 20 anos e sou católico apostólico romano. Bem, gente, hoje vou falar um pouquinho sobre o mês das vocações. Acabamos de entrar no mês de agosto, né, que é conhecido tradicionalmente aqui no Brasil como o mês das vocações, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o que caracteriza esse mês hoje aqui para vocês, beleza? Mas, antes de falar, gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, compartilhasse, comentasse, desse essa força legal, porque você sabe, você que é youtuber aí de plantão, sabe que quando você assiste, quando você compartilha, curte, você ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Então, se você quer me dar essa força, curte aí, compartilha e dá essa moral aí pro Jovem Servo, beleza? Então, roda a vinheta que começou o Jovem Servo de hoje. Bem, gente, hoje vamos falar um pouco sobre o mês das vocações, o chamado mês de agosto. Esse mês ele é conhecido também como um mês de muita oração, de muitas práticas oracionais, né? A gente completa aí esse mês com vários ritos, onde a gente costuma orar muito no Brasil. Então eu vou te dizer o porquê que esse mês é conhecido como mês vocacional. Então, galera, vamos lá. Mas por que o mês de agosto é dedicado? Então, por que o mês de agosto é um mês vocacional? Beleza, uma explicação bem simples a respeito do mês da vocação aqui no Brasil é que no ano de 1981, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na sua 19ª Assembleia Geral, instituiu o mês de agosto sendo o mês da vocação. Mas aí você me pergunta, por que esse mês da vocação e por que agosto? Bem, a gente não sabe o que levou necessariamente o mês de agosto a ser o mês das vocações. Mas a gente, fazendo algumas pesquisas rápidas, eu entendi que em alguns momentos do Brasil, em algumas comunidades, enfim, geralmente eram realizadas muitas missões e muitas ações no mês de agosto. Então, tradicionalmente, ao longo de vários anos aí, ficou, né, esse mês de agosto sendo conhecido, no fim do ano, conhecido como o mês de várias ações, não só missionárias, mas ações de oração, enfim, outras coisas relacionadas. Então ficou tradicionalmente conhecida como o mês de oração, o mês da reflexão, enfim, o mês de onde se reúne várias pessoas em um local ou em algum momento dentro da igreja, dentro da comunidade, para um propósito. O objetivo principal desse mês é, como toda a campanha, né? Um mês onde se relembra e onde se incentiva as pessoas a compartilharem os seus dons, a compartilharem tudo aquilo que elas precisam compartilhar com a sua comunidade, né? Como os padres, como os diáconos, como as pessoas que fazem o trabalho dentro da comunidade. Então elas compartilham das suas ações, dos seus trabalhos com a igreja, né, com ali a sua comunidade. Então, sendo aí uma responsabilidade das pessoas a se cumprirem dentro de cada comunidade. Bem, gente, o objetivo principal desse mês é conscientizar as comunidades que têm um papel fundamental em descobrir vários talentos. Que talentos são esses? Catequistas, servos que de alguma forma contribuem para a comunidade eclesial dentro da igreja, e também padres, bispos, enfim. A comunidade em si é onde nascem essas pessoas, é onde nascem os santos. Então esse mês ele é dedicado para que as comunidades reforcem esse chamado para as pessoas, reforcem esse processo vocacional dentro de cada um. Então, gente, o termo vocação, ele vem do latim vocare, que significa chamar. Sendo assim, ele é uma resposta humana ao chamado divino. Então a vocação, o termo, a etimologia, é, nesse sentido, uma resposta ao chamado de Deus. Beleza? Então, partindo mais agora para a parte das semanas, né, a gente sabe, se você não sabe, eu te direi agora. Cada semana do mês de agosto é dedicado a uma vocação, né? Então eu vou te explicar um pouquinho sobre cada uma dessas semanas. A primeira semana ela é dedicada ao ministério ordenado do sacramento da ordem, que são os bispos, os diáconos, os padres. A segunda semana ela é dedicada para a vocação da vida em família. A terceira semana ela é dedicada para a vocação da vida consagrada, dos religiosos que são consagrados.
A quarta semana é dedicada para os vocacionados aos serviços em comunidade, aqueles que servem basicamente e estritamente dentro da sua comunidade. E temos aí no último domingo do mês sendo dedicado ao catequista. É o chamado Dia do Catequista. Então nesse dia celebra-se esse profissional, essa pessoa, né? Esse profissional de Deus, podemos colocar assim, que serve ao Senhor de forma a ensinar aos futuros moradores ali daquela comunidade a aprenderem um pouco mais sobre a vida dentro da igreja. Bem, galera, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre por que cada semana é dedicada a uma determinada vocação. Então, galera, essa primeira semana, né, a vocação dos ordenados, que são os bispos, os padres e os diáconos, se dá pelo seguinte fato de no dia 4 de agosto ser celebrado o dia de São João Maria Vianney, o patrono dos padres, e no dia 10 de agosto ser comemorado o dia de São Lourenço, que é o patrono dos diáconos. Então, dada a explicação para a primeira semana de agosto. Então, galera, o segundo domingo, né, segunda semana do mês de agosto, a gente tem uma relação muito familiar nessa semana, porque faz-se uma alusão ao Dia das Mães no mês de maio, que é também na segunda semana do mês. E nessa segunda semana de agosto é comemorado o Dia dos Pais, também em alusão ao dia de São Joaquim, que é pai de Nossa Senhora, que é comemorado no dia 16 de agosto. Então temos aí essa estrita relação entre essas duas datas comemorativas. E aí essa segunda semana ela é dedicada à vocação matrimonial, sendo bem lembrada aí a vocação familiar de cada um que serve dentro da igreja. A gente sabe que tem muitas famílias que servem, então sendo dedicada à vocação matrimonial. Bem, galera, seguindo para o terceiro domingo do mês de agosto, temos a dedicação à vocação dos religiosos e das religiosas consagradas nos vários institutos e comunidades pertencentes à nossa querida Igreja Católica aqui no Brasil, né? Então, a gente percebe que esse dia é dedicado porque no dia 15 de agosto é celebrado a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Só que aqui no Brasil a gente sabe que tradicionalmente esse dia é transferido para o domingo seguinte, então sendo celebrado no domingo posterior ao terceiro domingo do mês de agosto, beleza? Então, sendo essa motivação para o terceiro domingo ser dedicado aos religiosos e às religiosas vocacionados dentro da comunidade. Então, gente, chegamos aqui ao nosso último domingo do mês de agosto, sendo dedicado ao catequista, ao Dia do Catequista, que também, na pessoa do catequista, que é uma pessoa da comunidade, uma pessoa leiga que se forma ali, né, faz um estudo, se prepara para poder ensinar as pessoas, mas geralmente essa pessoa ela é da própria comunidade. Ela faz alusão também à vocação do cristão leigo dentro da igreja, a participação, o seu testemunho, todos os seus ensinamentos e toda a sua contribuição dentro do ambiente da igreja, em favor do ensinamento de muitos jovens, de muitas crianças e até de muitos adultos que, de certa forma, aprendem com essas pessoas, com esses servos de Deus, com essa vocação do catequista dentro da igreja. Então, os catequistas que se doam, né, no seu trabalho, na sua vida, de tudo aquilo que eles se dedicam mesmo a ensinar, a levar a palavra de Deus e a mostrar o quanto é importante a gente aprender e a viver cada passo, cada princípio, cada palavra que o Senhor nos deixou, né? E assim também aprendendo tudo aquilo que a igreja nos mostra. Bem, gente, aqui a gente encerra essa definição. Mas eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para todos vocês, para mim também, que antes de qualquer vocação que a gente celebre neste mês de agosto, a gente tem sempre que se lembrar da primeira e única vocação que não deve ser deixada de lado em nenhum quesito, que é a vocação do serviço cristão. Estarmos sempre à disposição, dando um sim, não importa em que área seja, em que ministério seja, mas o importante é a gente estar sempre deixando o nosso sim, assim como fez Maria lá naquele episódio com o anjo Gabriel. Então, o nosso sim pode mudar a vida de muitas pessoas e assim ajudar também a propagação da palavra de Deus, beleza? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de deixar um abraço aqui do Jovem Servo, que você possa estar ativando o sininho, compartilhando, comentando, curtindo e fazendo esse vídeo chegar a muito mais pessoas, beleza? Até a próxima, valeu!